vocês? Estamos de volta para mais uma conversa, para um café. E hoje o nosso assunto... Aliás, gente, eu quero saber no final se vocês concordam comigo ou não, tá? Porque o nosso assunto hoje é sobre a decisão mais importante da nossa vida. Talvez vocês vão achar que não é essa não, mas aí vocês me dizem, tá bom? Qual é a opinião de vocês? Eu venho pensando nesse assunto já faz um tempo. E eu vou contar uma história aqui para vocês, uma história bem curtinha. Nossa conversa hoje vai ser mais curta um pouquinho, e eu quero começar contando essa história para vocês. Existiu certa vez um rei, ele tinha um filho já moço, e esse rei estava passando, o reino, na verdade, estava passando por um momento difícil, de muitas batalhas a serem enfrentadas, muitos inimigos, e acabou que o rei, numa dessas batalhas, perdeu a sua vida. Logo, quem assumiu o trono foi o seu filho mais velho, esse jovem que era valente, cheio de coragem, treinado também nas batalhas, e ele estava sedento por resolver os problemas ali em que o reino estava envolvido. O problema, na verdade, é que aquele povo específico que acabou lutando ali contra o rei e tirando a sua vida, despertou no coração desse jovem príncipe, agora rei, uma fúria muito grande. Ele queria vingar o seu pai. Ele queria acabar com aquele povo que tirou a vida do seu próprio pai. E assim ele estava ali assumindo agora o reino com os seus afazeres, com todas as decisões, e aquilo ficava no coração dele que ele iria derrotar aqueles inimigos que tiraram a vida do seu pai. O problema, mais um problema, é que o reino começou a ser atacado por um outro povo. Vocês sabem, né, que houve épocas em que os reinos viviam em guerra. E isso aconteceu naquele período. E esse povo começou a atacar por um outro lado do reino e começou aquela movimentação ali. O que nós vamos fazer? Quem vai ser mandado para defender? Qual parte do exército que vai? E assim por diante, né? E era um risco iminente, assim, esse reino que estava lutando contra eles estava querendo invadir as terras e dominar tudo ali, como eles faziam naquela época. E agora, o jovem rei estava muito ansioso e preocupado porque ele tinha duas batalhas e ele queria muito vencer tanto aqueles inimigos que tiraram a vida do seu pai, quanto aqueles inimigos que agora estavam colocando em risco todo o reino. Ele estava ali sem conseguir dormir naquela noite e andando para todos os lados, quando entrou na sala, ali no salão, o conselheiro, aquele sábio que aconselhava, né, o seu pai, o rei, e disse que queria conversar com ele. E nessa conversa, o sábio disse assim: meu jovem rei, existe algo que Vossa Majestade precisa saber, que talvez no seu coração cheio de coragem, cheio de vigor e de vontade, ainda não existe espaço para essas ponderações que muitas vezes só com o tempo é que nós conseguimos observar, conseguimos desenvolver. A questão, meu rei, é que existem duas batalhas pela frente. E talvez podem surgir até outras, dado o tempo em que nós vivemos. Mas em cada uma delas, o Senhor, meu rei, corre o risco de perder a sua vida. Em cada uma delas, o Senhor vai precisar dar tudo de si quando estiver ali comandando o exército e guerreando frente a frente com os inimigos. Em cada uma delas, Vossa Majestade corre o risco de perder a sua vida ou de alguma forma derramar o seu sangue. E a questão, meu rei, é que o Senhor precisa decidir sobre qual monte o Senhor vai derramar o seu sangue. Existem agora duas batalhas. Em uma delas, o Senhor vai poder vingar a morte do seu pai.
Na outra, o Senhor vai defender o reino que corre perigo. Sobre qual monte o Senhor vai derramar o seu sangue? Gente, essa história me fez pensar muitas coisas e nunca mais eu esqueci dessa frase: você precisa escolher sobre qual monte você vai derramar o seu sangue. Mas antes de eu comentar aqui essa questão, sobre a qual nós conversaremos brevemente aqui hoje, eu quero mandar um abraço para vocês que comentaram ali a partir da última conversa que nós tivemos. A Rita Carrijo, a Adriana Salomão e a Esther Góes. E um abraço para a Esther Góes, que me mandou um e-mail conversando sobre essa questão, né? Por que a gente tem tanta dificuldade em abrir mão das coisas? Jesus mesmo disse: o meu fardo é leve, e a gente insiste, né, em querer se apegar a certas coisas que de repente nem era aquilo que Deus queria de nós. E um abraço também para minha amiga Neuma, que literalmente preparou ali o seu café e sentou para ouvir essa conversa do episódio 2, quando nós falamos sobre isso de abrir mão das coisas, né? E me mandou um áudio depois, refletindo ali sobre tudo que ela pensou. Eu gosto muito disso, viu, gente? Dessas conversas que rendem conversas mesmo. Então, vocês podem me escrever por e-mail ou mandar aqui os comentários aqui no YouTube mesmo. Eu gosto muito de saber que essas conversas rendem, né? Essas reflexões. E aí, eu quero puxar esse assunto, porque na semana passada nós conversamos sobre a questão de abrir mão, certo? Às vezes nós temos problemas em conseguir levar adiante certos projetos, porque nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo, não queremos abrir mão de nada. Isso no micro, nas pequenas coisas, ou nos grandes projetos também. Se você não ouviu, você pode ouvir lá o episódio 2. E agora eu quero conversar aqui sobre uma outra questão que está por trás da nossa dificuldade com relação aos projetos, que é essa questão da escolha. Escolher qual é a nossa batalha principal. E vocês vão ver por que eu digo que essa é a nossa decisão mais importante da vida. Gente, aqui eu não estou falando da decisão de seguir a Cristo, porque essa eu considero muita gente vai dizer, não, mas a decisão mais importante da vida é a decisão por Cristo, né? Quando eu decidi crer nele como meu Salvador e Senhor da minha vida. Mas eu não estou contando essa decisão, porque para mim essa é uma decisão que o próprio Deus precisa trabalhar no nosso coração. Eu estou falando aqui de decisão assim, que eu sento e decido, sabe? Porque essa decisão de fé, eu sempre lembro do próprio C.S. Lewis, né? Se você não conhece o autor das Crônicas de Nárnia, quando ele se converteu, ele diz que naquele momento que ele se ajoelhou ali no quarto dele, ele era o mais relutante de todos os convertidos, acho que da Inglaterra, né? Porque não era uma coisa que ele queria, ele estava brigando contra Deus ali, não aceitava, não acreditava, não, sabe? Até que ele chegou um momento que ele se rendeu, assim. Então eu creio que a decisão por Cristo, ela é algo muito maior do que a nossa própria vontade, a nossa lógica, o nosso raciocínio. Então, quando eu estou falando aqui sobre a decisão mais importante da nossa vida, eu não estou contando com essa, tá? Eu estou contando a decisão que todos os dias nós tomamos, muitas vezes por dia, que é essa de qual vai ser a sua batalha. Então, comece a pensar aí nas situações que nós enfrentamos todos os dias. Quando você, por exemplo, acorda de manhã e você decide se você vai primeiro preparar o café ou primeiro, sei lá, colocar aquela roupa ali para lavar. Se você vai primeiro fazer o seu devocional ou primeiro você vai resolver aquela questão do trabalho que ficou ali na sua cabeça desde ontem. Gente, o tempo todo nós tomamos decisões quanto ao que fazer com o tempo que nos é dado, com os recursos que nos foram dados, com a energia que nós temos. Hoje eu precisei tomar uma decisão entre vir aqui para gravar para vocês
ou fazer uma outra coisa que está ali pendente que eu preciso. Quando eu disse assim, não, eu vou lá e vou sentar e gravar agora, eu escolhi um monte, né, dentro dessa história, sobre o qual eu precisava ali derramar o meu sangue neste momento. E eu acho legal essa analogia, que dramático, né? Nossa, Catarine, gravar aqui conversas para um café, derramar o seu sangue, meu Deus, né? A lógica aqui só, gente, é que assim, o tempo todo nós fazemos sacrifícios, pequenos sacrifícios às vezes, que envolvem essa escolha. O que é mais importante agora? O que é essencial agora? E eu assumi o compromisso de retomar o Conversas para um Café como algo semanal. Ainda que isso me custe deixar de lado outras coisas ali que também são importantes. Então, o tempo todo, nós temos que tomar decisões quanto ao que é importante naquele momento. O que é mais importante? E isso, gente, quando nós falamos sobre educação, esse é um ponto muito interessante. O tempo todo, as nossas crianças estão vendo as decisões que nós tomamos quanto ao uso que nós fazemos do nosso tempo. E aqui, eu não estou focando só em, ai meu Deus, meus filhos estão me vendo o tempo todo no celular, eles estão me vendo gastar tempo com coisas desnecessárias. Às vezes nem é isso, né? Às vezes você realmente é uma pessoa ocupada com coisas úteis. Mas as crianças estão percebendo as escolhas que nós fazemos. As crianças estão percebendo a forma como nós definimos o que é mais importante. Então, quando você tem um projeto, seja ele qual for, um compromisso que você assumiu, seja ele o de ler a Bíblia diariamente, seja o de, enfim, né, limpar a sua casa ou ler um livro todos os dias. A gente está falando sobre isso porque nós estamos encerrando janeiro agora e nesse mês de janeiro eu quis direcionar essas conversas para um café para essa questão de planejamento, de projetos que nós fazemos. E por que é que tantas vezes eles morrem em janeiro, né? Não sei se tem alguma coisa que você queria muito fazer esse ano que já ficou lá para trás e que talvez você possa retomar ainda. Ou talvez você ainda esteja fechando, como eu, né, o seu planejamento. Janeiro é o meu mês de organizar tudo, então a partir de fevereiro é que a minha vida começa assim, mas ok, agora já está tudo definido. Mas a questão que eu queria trazer para a nossa reflexão aqui é que às vezes os nossos projetos morrem porque nós deixamos de decidir o que era mais importante e nós deixamos a nossa vida ser levada pelas questões corriqueiras, por aquilo que aparece, por aqueles pop-ups. Sabe o que é um pop-up? Sabe quando você abre um site e aparece uma janelinha assim, com um recado, né, que o desenvolvedor deixou lá? Não sai ainda, assine a nossa newsletter, ok, qualquer coisa assim. Pop-up pula ali na sua frente, né? E nós temos um monte de pop-ups na nossa vida que se tornam urgências. Já reparou? Alguém te manda uma mensagem com algo, nossa, eu preciso saber muito o que você pensa sobre esse assunto. Mas aquilo não era urgente. E você daqui a pouco está ali envolvido naquele assunto. Eu tô falando vocês, gente, mas isso acontece mais comigo, viu? Eu me envolvo muito quando alguém me manda uma mensagem e é um assunto de reflexão ou de o que você acha sobre essa questão. E quando eu vejo, estou respondendo aquilo e eu tinha outras questões que eram prioritárias. Então, o tempo todo eu tenho que dizer para mim mesma, Catarine, quais são as suas escolhas? Quais são os compromissos que você assumiu? Quais são as questões que são de fato importantes para esse momento agora? Isso é muito difícil para mim, gente, porque eu me distraio muito facilmente, assim. Então, o tempo todo eu preciso me treinar a permanecer naquilo que é prioritário, naquilo que é mais importante. E o que eu quero dizer é que as nossas crianças estão percebendo o tempo todo na nossa vida as decisões que nós fazemos, sejam elas pequenas ou muito importantes. Uma decisão em família
se vai ser levado em conta aquilo que já tinha sido estabelecido ou aquilo que a criança decidiu querer naquela última hora. Se vai ser levado em conta aquilo que é mais importante do ponto de vista de caráter, do ponto de vista de formação moral, ou aquilo que é mais legal naquele momento. Se nós vamos nos deixar levar por uma ideia brilhante que alguém teve, ok, vamos fazer isso então, uma atividade que surgiu, uma novidade ali, ou se nós vamos dizer, não, gente, isso seria legal, mas nós temos um outro plano para esse dia. Nós temos um outro propósito que nós já estabelecemos como família. Então nós vamos nos ater a isso aqui. Eu venho falando há bastante tempo sobre isso, né, para os alunos aqui da academia. Se você não sabe, nós temos academia aqui para formação de pais e professores. Então, se você se interessa pela área da educação, esse ano nós temos muitas novidades que estão me dando muito trabalho, mas que vão deixar a academia bem legal. E uma coisa que eu fico feliz, assim, quando eu ouço o pessoal falando, eu ouço muito a Kelly, por exemplo, dizendo, olha, isso aqui é uma coisa que antes eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, mas a academia já me ajudou bastante a fazer escolhas. E a Kelly falou, inclusive, uma coisa interessante, que ela tem ajudado os meninos dela a perceberem que eles precisam fazer escolhas também. Na vivência deles ali, né? A vidinha que eles já estão começando, eles também precisam definir prioridades. Ela falou, eu não quero que eles sejam pessoas que vão ser levadas por qualquer vento, eu quero que eles sejam firmes naquilo que é mais importante. Então, essa coisa de mostrar a luta nossa em manter o compromisso com o que é principal, em fazer uma escolha ali ao longo do dia, que vai mostrar assim, isso aqui é um pequeno sacrifício que eu vou fazer, porque nesse momento isso é mais importante. Isso é prioritário. Isso tudo, gente, nossas ações estão educando muito profundamente as nossas crianças. Seja você um professor ou pai, mãe, avó, avô, tio, tia, o exemplo que nós estamos dando, ele é muito forte nisso. Então, quando eu trouxe essa reflexão aqui, foi porque eu pensei no final das contas, o tempo todo, a decisão mais importante que nós tomamos é qual é o monte sobre o qual eu vou derramar o meu sangue? Qual é a minha missão mais importante? Qual que é a questão mais fundamental que eu tenho aqui? Eu vou me deixar levar por esse ímpeto? Vamos pegar a história do jovem ali, né? Ele queria vingar a morte do seu pai, mas ele tinha um reino para defender, inimigos que estavam praticamente tomando já quase aquele reino. Ele podia sofrer e perder a sua vida também em uma daquelas batalhas. Qual batalha era de fato a mais importante naquele momento? E hoje, talvez você esteja pensando em muitas coisas que estão aí rondando você. Muitas ideias, muitas atividades, muitos projetos novos. Qual é ou quais são as batalhas pelas quais você faria o seu sacrifício de dedicar a sua energia, a sua força, o seu tempo, os seus recursos financeiros? Nós não fomos chamados para viver todas as batalhas. Como disse o sábio conselheiro ali do jovem rei, com o tempo nós percebemos que todo esse ânimo que a gente tem, né, esse vigor, essa energia, eles são muito mais proveitosos quando nós direcionamos para as batalhas principais da nossa vida. Então, não sei, de repente você vai me dizer aí, olha, Kátia, eu acho que não, acho que tem outras decisões mais importantes. E aí você me conta lá, tá? Quais você acha que são essas decisões. Mas, de toda forma, vamos refletir sobre isso essa semana. Até que ponto nós estamos comprometidos com ideias passageiras, com coisas que são, como diria Salomão, só vaidade, né? Só aquilo que vem, aquela onda do momento, aquela moda do momento. E até que ponto nós estamos comprometidos com
questões que são verdades eternas, princípios eternos, valores eternos, questões que vão muito além de fofoca desse momento, né? De coisas dessa vida de agora, notícias que vêm e que vão. A gente já sabe, né, gente? No fundo a gente já sabe. Tudo isso vem, cria um alvoroço e passa. Esse mundo é feito de alvoroços, porque as pessoas gostam de estar inquietas, correndo atrás de qual é a novidade do momento. Às vezes a gente precisa tomar uma decisão séria, silenciar essas coisas todas que estão fazendo barulho na nossa cabeça. O que é que está ocupando o seu tempo e sua mente? Que está fazendo barulho demais? E você tem medo, e se eu sair dessa rede social e eu perder as novidades? Essas novidades, né, gente, que vêm e que vão. No fundo, no final das contas, se nós estivermos apegados ao nosso Deus, à palavra do nosso Deus, às verdades que Ele nos ensina, isso vai ser muito mais valioso do que qualquer notícia passageira. As notícias vão passar, gente. As modas, as invenções do momento. Aquilo que for realmente importante você vai ficar sabendo. Mas o tempo que você investe, a energia, os recursos em sacrifícios que vão reverberar pela eternidade, isso não tem preço. Então que o nosso Deus nos ajude nessa semana a pensar sobre isso. O tempo todo. Que escolhas eu estou fazendo aqui? Isso é realmente o mais importante? Ou eu consigo abrir mão disso para focar naquilo que é essencial, naquilo que tem mais valor para esse momento, né? Não sei de que forma isso se aplica, vocês podem me contar também se isso se aplica em decisões que vocês estão tomando aí no seu dia a dia, nesse finalzinho de janeiro. Mas de toda forma, espero que Deus continue dando ânimo, sabedoria e coragem para cada um de nós nos preocuparmos, né? E refletirmos bem com as decisões que nós estamos fazendo. E nós nos vemos ou nos ouvimos na semana que vem, quando nós vamos começar um outro assunto muito interessante por aqui, viu, gente? Porque fevereiro teremos um tema muito legal e eu vou deixar para contar na semana que vem. Até lá, então.